Olá pessoal, vejamos aqui a nossa primeira videoaula dentro da disciplina de matemática, né, para o curso gratuito, né, Enem. E aqui esta videoaula intitulada Funções Básicas, né, vou tratar de 4 tipos de funções, começando aqui com a função constante, e no final faremos 2 exercícios do Enem. Então, na função constante, temos que y, ou f de x, a notação, né, mais para frente ao longo do curso eu vou comentando, y igual a k, k é um número real. Então, quando k é positivo, né, nós temos uma reta, é sempre uma reta, a função constante, paralela ao eixo x, e que pode também avançar aqui à esquerda, né, para valores negativos de x. O eixo aqui continuando à esquerda, só que aqui, para efeito gráfico, né, não coloquei, mas é possível. Certo? Aqui eu estou considerando a partir, né, da origem para a direita, para valores positivos de x. Então, a situação em que k é positivo, o gráfico fica numa reta paralela ao eixo x, só que acima da origem. Quando k é zero, o y também é zero, implica no próprio eixo x, ok? Coincide com o eixo x. E aqui, na situação em que y é igual a um k negativo, menor que zero, então a reta fica abaixo do eixo x. Como exemplos, temos aqui, por exemplo, y igual a raiz quadrada de 2, um valor positivo, então aqui a reta traçada paralela ao eixo x, passando pela raiz de 2, ou seja, acima do eixo x. E aqui, y sendo menos 1/3, uma fração negativa, reta paralela ao eixo do x, porém, né, traçada abaixo do eixo x. A segunda função, a função identidade, é aquela em que y é igual a x, para todo x real, pertencente ao conjunto dos números reais. Então, ela tem apenas esta solução gráfica, ela é única, né, de modo que essa reta aqui, ela é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Os quadrantes são estes 4 semiplanos aqui, nessa região, aqui à esquerda, aqui abaixo, e esta outra aqui. Nesta região, cada ponto, que é identificado por um par de números reais, x e y, onde x é a abscissa e o y é a ordenada, neste caso, qualquer ponto deste semiplano, no primeiro quadrante, tem x e y positivos. Aqui, o x é negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, ambos, x e y, são negativos. E aqui, o x é positivo e o y negativo. Então, y igual a x implica na bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro. Por que bissetriz? Porque ela divide exatamente o ângulo de 90 graus aqui, formado pelos eixos x e y, em 45 graus e 45 graus. Aqui 45 e aqui 45. Ok? Então, divide o ângulo na metade. É uma bissetriz. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Y igual a x. Isso vai ter também importância, né, mais na frente, quando formos estudar aqui no curso Geometria Analítica. Então, se x é igual a 1, y é igual a 1, se x é igual a menos 3, y é igual a menos 3. O y é igual a x. Na função linear, y é igual a x com a real. E o a é chamado de coeficiente angular da reta. Ok? Então, é uma reta como a identidade, que obrigatoriamente vai passar pela origem, mas ela não vai ser bissetriz.
Bissetriz é quando y é igual a x. Aqui é para um A diferente de 1. Ok? A sendo 1, a linear torna-se a identidade. Como se a identidade fosse uma função particular, né? um caso particular da linear. Então aqui, um A positivo implica que a função é crescente. Notamos que à medida que x aumenta, o y também aumenta. Ok? Aqui é decrescente para A menor que zero, negativo. À medida que x aumenta, o y diminui. Então, implica em uma função decrescente. Como exemplos, temos aqui y igual a 2x e y igual a menos 3x. Um exemplo para A é positivo, 2, e aqui para A negativo, menos 3. O chamado coeficiente angular da reta. Ok? Então, observe aqui, por exemplo, quando é 1, é 2 porque o y é o dobro de x, né? 2x. Então, por exemplo, quando x aqui é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Ok? Esse ponto aqui, né? Menos 2 com menos 4. No caso aqui, menos 3x, por exemplo, x igual a 1, né? O y vai dar menos 3. X igual a 1, esse ponto aqui, leva a menos 3. E se x for menos 2, menos 3, né? Menos 2 aqui, vezes menos 2 vai dar mais 6 positivo, está aqui. Né? Então, traçando-se a reta, tem esse comportamento aí. Ok? Mas veja que A igual a 2 no primeiro exemplo, crescente a função. A igual a menos 3 no segundo exemplo, decrescente a função. E a função afim, né, a mais geral das funções aqui discutidas no momento, né, digamos a mais complexa, mas a forma dela é bem simples, y igual a x mais b. Esta função a gente vai trabalhar ela como uma função de primeiro grau, tá certo? Já que o expoente de x aqui é 1. Né? Então, y igual a x mais b, com a e b reais também. Agora surge uma nova constante, um novo coeficiente, chamado linear, coeficiente linear da reta. O coeficiente angular, o A, vocês notaram que tem a ver com a inclinação da reta, se é positiva, se é negativa em relação ao eixo x ou a um eixo paralelo qualquer, ao eixo x. A inclinação positiva, o A é positivo, a inclinação negativa, A negativo, ok? Crescente e decrescente. Aqui o B, ele tem a ver com o ponto onde a reta corta o eixo y. Lembrando aqui que todas essas funções são sempre representadas, graficamente por retas, ok? Então, onde a reta corta o eixo y é o coeficiente linear da reta. Aqui e aqui também. E aqui acrescento um outro ponto, onde a reta corta o eixo x, é o chamado zero ou raiz da função. É o valor de x onde o y é igual a zero, onde o y se anula. Por isso que a gente também chama não só de raiz, como zero da função. Então, como exemplos, y igual a 2x mais 1, e aqui y igual a menos 2x mais 3. Continuando, A positivo aqui, 2 no caso, reta crescente, A negativo aqui, menos 2, reta decrescente. E notem que 1 aqui, o B, é justamente onde a reta está cortando o eixo y, o eixo vertical. E aqui, no 3, porque B vale 3. Ok? Calculando a raiz de uma função afim. Pegando este exemplo aí do y igual a 2x mais 1, é
o cálculo do x para y igual a zero. Sempre y igual a zero. Então, igualando a zero, ficamos com zero igual a 2x mais 1. Ou seja, estamos diante de uma equação do primeiro grau. Encontrar o zero ou a raiz de uma função do primeiro grau, de uma função afim, é encontrar, não é, o x que satisfaz essa equação, né, para y igual a zero. Okay? Resolver uma equação do primeiro grau, em outras palavras. Então, passando o termo 2x do segundo para o primeiro membro, trocamos o sinal, menos 2x igual a 1, multiplicamos por menos 1, já que o primeiro membro é negativo, e aí implica em trocarmos os sinais, negativo fica positivo, e o termo 1 positivo fica negativo. Isolando-se o valor de x, x igual a menos 1 meio, ok? Que é justamente esse ponto aqui, ok? Entre 0 e menos 1, é menos 1 meio, onde a reta está cortando o eixo x. Bem, vamos agora ver duas questões do Enem. A primeira diz o seguinte: uma operadora de telefonia celular oferece o seguinte plano no sistema pós-pago. Valor fixo de R$ 60 por mês para até 80 minutos de ligações locais. E para cada minuto excedente a esses 80 minutos, será cobrado o valor de R$ 1,20 para cada minuto que passar os 80 minutos. Se P é o valor a ser pago em um mês e T o total de minutos utilizados em ligações locais, qual a expressão que permite calcular em reais a conta de uma pessoa que utilizou o telefone por mais de 80 minutos? Então, que é uma expressão em termos de T. Então, montamos o problema da seguinte forma. O P vale R$ 60 se o T ficar dentro deste intervalo, T for menor ou igual a 80 minutos, certo? E passa a assumir, né, esta expressão, 1,2, que multiplica T menos 80 reais, se o T for maior que 80 minutos. Ok? Então, é uma função que a gente chama definida por duas sentenças. Dependendo do intervalo de T, ela assume um comportamento de função constante. Não é isso? O K aqui, ó, que a gente viu agora no estudo um pouco da teoria de funções básicas, é 60. E aqui não é uma função do tipo afim, do primeiro grau, que no nosso caso aqui, ao invés de ser x, né, é a variável t, mas o comportamento matemático é idêntico, é o mesmo, tá certo? Então, tem esse, né, assume esses valores aqui para cada t, mas t maior que 80 minutos. Então, logo para uma pessoa que utilizou o telefone por mais de 80 minutos, temos que somar, né, a parte, né, até 80, que são os R$ 60 fixos, mais o que ela pagaria, né, adicional, o que passar de 80 minutos. Eliminando-se aqui os parênteses, fazemos aqui a distributiva 1,2 vezes t, dá 1,2t, e mais com menos 1,2 vezes 80, 96 negativo. Então, juntando 60 com menos 96, dá menos 36. Então, 1,2t, não podemos juntar, com menos 36, né, são termos não semelhantes. Então, fica aqui, né, finalmente, a expressão, né, para o valor de P, em termos de T, em função de T. Ok? Então, letra C, 1,2 ou 1,20t menos 36 para esta questão. A outra questão diz o seguinte: uma fábrica de cosméticos produz um creme cujo custo de produção é dado pela função c de x igual a 2/3 de x mais 3, em que x é o número de cremes produzidos.
Se a fábrica consegue reduzir o custo de produção de cada unidade X em 17%, a função P de X, que expressa a relação entre o novo custo de produção, né, e a produção, é. Ok? Então, qual das alternativas aí como resposta? Então, para resolver, temos aqui o custo inicial, né, C de X igual a 2/3 de X mais 3, onde X é o número de cremes produzidos. Então, o custo dependente aqui de X, da quantidade de cremes produzidos. Para uma redução de 17%, temos que fazer o quê? Subtrair, né, 17 de 100. Né, redução, né, como desconto, né, quando analisamos problemas envolvendo desconto, subtraímos de 100 a porcentagem. Quando é aumento, né, somamos com 100. Então, aqui, tirando 17 de 100, fica só 83%. Logo, o novo custo de produção é dado por 83% do inicial, de 2/3 de X mais 3, ou seja, 83% vezes 2/3 de X mais 3, ou seja, 83 sobre 100, porcentagem transformada em fração, com denominador 100, ok? Vezes 2/3 de X mais 3, e aqui eliminamos os parênteses, fazendo também distributiva. 83 vezes 2 dá 166, 100 vezes 3, 300, 166 sobre 300x mais, e 83 vezes 3 dá 249 sobre 100 vezes 1, porque é multiplicação de fração, né? Numerador com numerador, denominador com denominador, 100 vezes o denominador aqui de 3, oculto é 1, 100 vezes 1, 100. Ou seja, P de x é igual a esta expressão aí, e que aparece nesta questão do Enem, na letra E, opção E. Ok, pessoal? Então é isso. Primeira videoaula de matemática para o curso gratuito Enem. Aguardem a primeira videoaula de química e já aqui no canal vocês podem também assistir a primeira videoaula de física sobre movimento uniforme, MU. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Na dúvida, pode comentar no vídeo e que eu retorno. Desejo a todos sempre bons estudos. Se possível, inscrevam-se no canal, incentivando o projeto do curso gratuito Enem, em Matemática, Física e Química. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.